Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, coach atleta. A Bússola da Mente faz 5 anos, 200 episódios e voltamos aqui à origem com o homem que ajudou a fundar aqui isto, aqui o Ilídio. Ele já teve em outros episódios e vamos aqui. Aqui o desafio é, nós vamos fazer aqui um podcast. Muitas das nossas conversas dariam um podcast, só que nós não gravamos, não é? Portanto, o Ilídio é engenheiro informático, pai, cristão, marido, líder, mentor e muito mais. Sejas bem-vindo aqui à tua casa, Ilídio. Bom dia, obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite e quero que saibas que é uma honra fazer parte deste episódio e da história do teu programa, né? E, pá, vamos nessa. Tu tinhas noção daquela conversa que nós tivemos à beira-mar que tudo isto ia nascer e impactar tanta gente? Não. E para ser honesto, nem imaginava na altura que chegaríamos isso aqui, aos 200 episódios, 5 anos depois. Ah, nunca imaginei que tivesse tanto impacto. Mas sim, é uma cena muito engraçada de lembrar, né? E ver como é que foi tudo muito espontâneo, muito natural, sem planos, né? Acho que nós fomos à praia correr ou algo assim, né? Correr ou caminhar, já não sei muito bem. Ou caminhar ou uma cena assim. Yeah, e No meio de uma começamos a pandemia, não é? falar e tal, no final da pandemia. Pandemia. Depois tu comentaste que tinhas o projeto de abrir o podcast. E andavas a preparar as coisas e tal. E eu, na altura, como eu te disse, eu estava a fazer uma formação, ou um programa, mais ou menos assim, um programa de desenvolvimento pessoal, né? É, assim que se diz, um programa de desenvolvimento pessoal. Então, nesse ano, nessa altura, uma das cenas que eu tinha aprendido na altura era que se tens algo em mente, um projeto, uma ideia, tens de fazer agir hoje. Esquece essa cena de deixar para amanhã, preparar melhor o terreno e qualificar-se melhor. Isto são apenas desculpas que a nossa mente cria para evitar o desconforto, evitar aquilo que no final, no fundo, nós não queremos enfrentar, estás a ver? Então, foi daí que eu desafiei naquele dia a gravar o primeiro podcast justamente naquele momento, porque a teoria dizia que depois de fazeres a primeira coisa, né? O primeiro episódio, dares o primeiro passo, o medo desaparece e tu consegues dar seguimento ao teu sonho, ao teu projeto. Yeah. E, de facto, a Bússola da Mente é uma prova viva desta teoria, né? Sim, eu acho E- que uma meta, quando tu dás, pronto, número nós tínhamos uma data, não é, para gravar o primeiro episódio, não é, que tu irias embora, portanto, havia um deadline, eu não sabia muito bem quando, mas havia. Hum, E eu acho engraçado, mesmo o próprio nome, eu escolhi antes de ir ter contigo. Ainda não tinha logo. É muito, eu acho que é muito importante quando falar disto, que é, nós às vezes pensamos que temos que ter tudo perfeito, ou não é? Tem que ser tudo, e muitas vezes esquecemos que, ok, lança-te. Ao longo do caminho é engraçado, não é? Vão aparecendo pessoas que te vão ajudando e que te vão te orientando, vão dando umas dicas e também a tua consciência vai se elevando. E tu vais evoluindo, não precisas ter tudo perfeito, porque ninguém tem nada tudo perfeito ao início. yeah. E a perfeição não existe, né? Nunca se chega lá. Uma técnica que eu aprendi agora recentemente é tipo um ciclo que é testar, ajustar e repetir. Então, para qualquer coisa, esqueça a perfeição, esqueça teres o ambiente perfeito para começar, esqueça isso tudo. Começa com o que tens hoje. Vai ser imperfeito, vai. Mas depois do primeiro teste, observa,
os resultados, ajusta aquilo que não correu bem e volta a testar com novo ajuste. E assim em diante. Testa, ajusta. E aos bocados, paulatinamente, tu vais crescendo naquela coisa. E lembras do primeiro episódio? Nós, no primeiro episódio, eu acho que pouca gente sabe desta história, mas nós podemos que é teste que basicamente fala disso. Eh, Nós pusemos a gravar, eu nunca tinha usado, eu usei o telemóvel, né, para gravar, e tivemos 2 horas e tal, gravamos um episódio de 2 horas e meia, que para o primeiro episódio eu acho que ia ser uma coisa brutal, porque nós, como nos Yeah, conhecemos, fomos ali a vários níveis, falámos várias coisas, yeah, e o telemóvel gravou 1 hora e depois foi abaixo. Portanto, isto mostra yeah, este conceito que tu vais falhar, vais melhorar, vais aprender, vais corrigir, vai haver coisas que nem sequer pensaste e vais aos sim. poucos, vais melhorando e Ajustando. trabalhando. Exatamente. Sim, sim. Mas agora, nesses 5 anos, qual é a retrospectiva que fazes? Qual é o balanço, né? Assim, de modo geral, achas que valeu a pena? Ou tem valido? Se voltasses no tempo, farias diferente? Gravavas o primeiro episódio no outro dia? Olha, valer a pena, vale, porque eu acho que eu já disse isto a muita gente, mas também te digo a ti e digo às pessoas que estão a ouvir. Eu acho que há coisas que a bússola, eu acho que há certas ideias que são maiores do que nós próprios. Sim, Pronto, eu tenho um podcast, mas eu sou uma pessoa um bocado introvertida, um bocado tímida, não é? Porque quem me conhece eu falo muito, mas sou muito com os meus pensamentos. E, por exemplo, eu com a bússola, eu meto-me com pessoas, falo, mando mensagens, hum, coisas que eu se calhar, se fosse eu, Miguel, em nome individual, tenho uma atitude muito mais discreta. E eu acho que isto é um veículo, e como o objetivo foi crescendo, não é? Começou com a parte de saúde mental, de trazer histórias das pessoas, trazer conhecimento. E à medida que eu vou crescendo, não é? A bússola também vai crescendo. E é engraçado as conversas, e os sítios, e é muito giro depois onde é que isto te leva. Acho sim, que se pudesse traduzir isto é uma viagem que eu não sei o destino, não sei até quando, uhum, mas é uma viagem que vale bem a pena navegar. sim, sim. E qual foi o melhor momento ou o melhor episódio até agora? O menos bom? Conseguirias, conseguirias identificar assim um episódio que foi algo tipo, tu dizes, não, este episódio, Ah, no final do episódio sentiste que isto foi diferente, é? sim, sim, eu acho que, por exemplo, como nós estamos a fazer online, é um desafio, porque Sim, imagina, a internet, falamos um sobre o outro, e acho que presencial é sempre mais fácil. E também há episódios que tu tens uma expectativa muito grande, ou te preparaste demasiado. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, eu não vou dizer nomes porque cada episódio é um sim, filho meu, imagina, sim, sim, portanto. sim. Uh, mas eu já tive episódios que eu quis me preparar tanto, era tão importante para mim trazer aquele tópico, Uhum, que depois, tanto eu como o especialista, porque às vezes é um especialista de uma área que sabe muito mais do que eu tenho uma noção e já usei aquilo na minha vida, mas há pessoas que fazem daquilo vida, estás a entender? sim, E tu queres preparar tanto que não deixas fluir, yeah, cortas, ou escolhes yeah, uma hora que não é tão boa, ou é o final do dia, e tu depois começas a ver qual é que é a melhor hora para gravar, qual é que é quando as pessoas estão mais, com mais disposição. E isso eu acho interessante. Agora, eu acho que os presenciais, e há certas pessoas que tu vais ali e perdes-te a noção do tempo e do espaço, não é? Como nós fizemos da outra vez. Isso é super interessante, porque tu estás ali e não estás tanto tu a querer vender uma narrativa, nem a pessoa que estás a entrevistar uma narrativa, estão os dois yeah, a contribuir, a ter uma conversa. yeah, yeah. E quais são as expectativas para este? Eu para este, eu não tenho expectativas nenhumas. Eu vou-me render Então, aqui ao processo.
sei que tu também vais ter aqui a tendência para pegar aqui um bocado aqui no podcast e também aqui explorar se calhar pontos que não vês tanto, não sei. Opa, também venho totalmente despreparado. Não tenho expectativas, não me preparei de tema nenhum para falar, então vai ser o que ser, vem de ser, né? E a beleza da coisa é que quando não há expectativas, qualquer resultado é positivo, né? Porque não tens um, E para ti como é que tem sido estes, não é, 5 anos? Se calhar também é interessante, não é? Porque em relação a quê? Porque a minha vida é vasta, né? sim, sim. Mas Introduziste-me como pai, pai, marido, marido, engenheiro, não sei o engenheiro. quê. Pronto, tens que especificar qual deles é que tu queres Imagina, saber. eh, tu quando nós gravamos o primeiro episódio, tu tinhas uma visão muito clara para ti. Eh, e mudaste de país, não é? Tu fizeste uma série de coisas e eu acho que aqui engraçado ligar ao podcast, como eu também te dizia. Eu vou gravar um podcast no final de uma pandemia, não sabia se vinha mais, não é? Como é que eu vou fazer isto? E tu também saíste, não é, do país. Um, Como é que tem sido a tua expectativa vai ser realidade? Hum, interessante. Ah, olha, para ser honesto, eu quando mudei para a Espanha, tinha, tinha dois objetivos primários, né? O primeiro era sair de Portugal para buscar novas oportunidades, conhecer novos horizontes e tal. E o segundo era ir trabalhar para o Canadá. Trabalhar e possivelmente fazer mestrado. Então, eu saí de Portugal com este direcionamento. Espanha era um lugar de passagem, nunca foi propriamente o destino. Então, a expectativa era ficar aqui em Espanha 2 anos no máximo, e depois irmos para o Canadá. Então, foi muito, foi muito breve o período para me perceber que aqui estou bem, pronto. Também foram as circunstâncias, né? Vim para aqui, passado uns 6 meses, fui convidado para trabalhar aqui, para mudar de empresa e tal. Então, a partir daí, abracei um projeto a médio, longo prazo, que, juntamente com as outras circunstâncias ao redor, nós decidimos que, opa, acho que estamos bem aqui em Espanha, não precisamos de ir para o Canadá, né? Então, este o objetivo de ir para o Canadá praticamente morreu. E a partir daí, deixaram de existir expectativas, né? Ou seja, o plano inicial praticamente foi anulado e novos planos foram surgindo, e planos em que não tem nada a ver, né? Mas, assim, de modo geral, opa, poderia dizer que tem, foi muito acima das expectativas, né? Porque a expectativa era ser um lugar de passagem e acabou por ser um lugar para ficar, pelo menos até agora, né? Então, posso dizer que sim, valeu a pena e foi positivo. E Espanha conquistou-te como? O que é que em Espanha te conquistou? Epá, é tudo. É, é, é a qualidade de vida, né? É, eu acho que vivo bem. Desde os mais pequenos detalhes, né? O clima, o ambiente, as pessoas, o trabalho que tenho, as oportunidades, sei lá, funciona, né? De modo geral, para aquilo que eu preciso hoje, eu tenho. Encontro aqui tudo o que eu preciso, né? Consigo sonhar,
e construir os meus sonhos aqui, para as ideias que tenho hoje. Então, é daí que, pronto, acabei por ser conquistado por todo este ambiente ao meu redor. Mas é difícil identificar uma única coisa, né? Eu acho que é um mix de tudo. É um equilíbrio, né? Acho que aqui tem um equilíbrio, que me permite ter uma vida, ah, saudável e de acordo com aquilo que eu aceito ou busco neste momento. Ok. E mais ou menos por aí. E, e pronto, mais questões. Deixa eu ver. Ah, Tu se- mudaria, tu farias o que eu fiz? ah, Vezes? eu já tive perto, anteriormente, de mudar de país várias vezes, mas por uma razão ou outra nunca acabou por acontecer. Mas já tive muito perto de fazer isso. Nas minhas férias de meter um mês de férias, na altura, juntar as férias todas. Cheguei-me a despedir de toda a gente, tipo mesmo pessoas que estavam em Lisboa, e ia trabalhar para outro sítio. E depois, sabes daquelas cenas, depois a outra pessoa disse que pá, era só mandar um e-mail, que era tudo mais fácil, e na realidade acabou por não acontecer. E pronto, e acabei por não fazer isso. Mas acho que exige aqui uma certa, não é, coragem e organização para dar esse salto também. E aqui uma estabilidade também, de mentalidade e emocional, que estás longe de tudo e de todos, não é? Sim, 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 sim. Sim, não pode existir muito apego, hum, não pode existir muito medo, né? Porque de facto aí para um inseto, quando o casinho eu não tinha uma proposta, se bem que eu estava a trabalhar, né? Não perdi o emprego, não tive que deixar o emprego por causa disso. Mas vim para o desconhecido, completamente. Não conhecia ninguém, e tive de começar tudo de zero. E claro, se calhar se fosse para fazer hoje, faria de maneira diferente, acho eu. Acho que hoje não faria do mesmo modo, né? Acho que teria mais plano, teria mais. ah, Tentaria buscar mais segurança, né? Mais validação e tal, antes de executar. Ah, Naquela altura foi mesmo um modo muito aventura. Mas tu também agora a tua vida, não é? Há outros valores que se calhar tu, não é? Agora és pai, és marido, há aqui coisas que tu tens que são mais importantes do que antigamente, não é? Daí, se calhar é por aí que eu penso assim, né? Se calhar eu penso assim hoje, por tudo que eu passei, né? Por tudo que aprendi e pelo estado que é a minha vida hoje, né? Se calhar, sim. Mas, mas não me arrependo de nada mesmo, de tudo. Não foi fácil, mas acho que valeu muito a pena. Tudo, cada desafio, cada dificuldade, valeu a pena. Mas eu acho interessante, não é? Tipo, é os desafios e depois eu acho também é importante, tu falaste aqui do medo, e eu acho também aqui a esperança, não é? E a visão que tu tens para ti, juntamente aqui com a mentalidade, também ajuda-te aqui isto tudo junto. Sim, sim. Portanto, eu até na altura acho que o medo não era propriamente parte do problema. Ah, Porque eu não tinha medo de falhar. Não tinha medo de falhar. Para mim, estava-se bem depois de 6 meses voltar a Portugal. Porque tinha trabalho em Portugal, né? Tinha lá o trabalho. Então foi tipo, vou para a Espanha. Ok, vou lá testar. Funcionar, ok. Se não funcionar, depois é uma questão de ajustar, lá está. Ou regressar ou ir para o outro lado. Não sei.
mas o medo de não dar certo não era muito parte do problema. Aliás, porque se calhar era porque Espanha não era o destino, estás a ver? Nem sequer Sim. era para ficar, então não tinha grandes expectativas para aqui. É, Mas isto também é beleza da vida, não é? Tipo, uma pessoa não faz ideia, imagina. Há coisas que tu, imagina, nunca imaginaste e que te acontecem, não é? Tanto a ti como a mim, e que te fazem, tipo, é beleza, é surpreendido e puxa-te de arrasto, não é? sim, sim. Então, isto eu interpreto que é tipo, é Deus a mostrar que os planos dele são melhores que os teus, né? Que nós às Sim. vezes fazemos um plano todo muito bonito, né? Não somente parece perfeito, mas depois acontecem coisas que sabotam o nosso plano, só que, e no princípio parece algo negativo, né? Mas com o passar do tempo, tu reparas que ainda bem que aconteceu, né? Aquela disrupção, na verdade, foi mais ou menos uma mais-valia do que propriamente um prejuízo. É, então, de facto, é uma cena muito engraçada e bela de se ver. Tanto que eu acho que até hoje os planos que faço são é muito assim, né? Eu planeio, obviamente, porque acho que é necessário, uma pessoa tem que saber para onde quer ir, né? Para poder se organizar, mas já não faço planos tão rígidos ao ponto de que tem de ser exatamente assim, como eu quero, né? Normalmente tento cumpri-los, mas sou muito flexível em relação aos resultados, né? Sou flexível no sentido de ir ajustando o próprio plano ao longo do tempo. É o que eu acho que é essencial para manter o equilíbrio. Ah, E tu, e tu há 5 anos atrás, achavas que nós íamos ter este, não é? Tu já és da tecnologia, mas achavas que, por exemplo, nós íamos estar tão dependentes de tecnologia como estamos agora e de inteligência artificial? acho que não. Não, não. Nunca me ocorreu, por acaso. De facto, isto mudou através do Covid, né? Foi o Covid que esforçou as pessoas a usarem a tecnologia como nunca, né? Porque até então muitas aplicações eram opcionais, bastante opcionais. As pessoas não, o próprio Zoom, né? É aquela plataforma que ninguém conhecia, né? Mas depois do Covid toda a gente passou a conhecer e passou a usar. Mas assim, sendo direto, não. Nunca imaginei que chegássemos a esse extremo tão rápido, pelo menos tão com esta velocidade, né? E E, tu, e tendo em conta esta velocidade, que skills é que tu achas fundamentais, não é? Agora para desenvolver e ter neste mundo tão rápido, não é? Que a AI faz tudo, que programa tudo, aparentemente, não é? Há aqui um grande forcing, não é? Das empresas que, não é? Querem receber aqui um fee ou que estão a desenvolver esta tecnologia. Agora, versus, não é? Aqui o capital humano, não é? De cada um. sim. Opa, eu acho que talvez a primeira, o primeiro grande skill, né, ou habilidade que qualquer um, independentemente da profissão, tem que começar a investir é nas suas próprias qualidades humanas, né? Que acho que cada vez mais quem tiver habilidades excepcionais, puramente humanas, este se vai destacar da maioria, porque estamos a artificializar tudo, né? Então,
O primeiro skill seria isto, ser humano, porque depois de seres humano, tu já ganhas uma habilidade que nenhuma máquina tem, né? Então, uma habilidade única. E a segunda, já entrando na tecnologia, né? Estamos a falar para alguém que quer entrar no mundo de IT, né? Obviamente. Aí seria a própria IA. Primeiro seria tentar, tens que dominar a IA, né? Entender a IA e ter domínio sobre ela. E a terceira seria, imaginemos que não consigas esta segunda, a terceira seria saber usar a IA, né? Primeiro seria, ou seja, não sei se entende a minha ideia, né? A Sim, primeira seria ter domínio ah, completo, ou seja, imaginemos que estamos a falar de um copo, né? Então, ter domínio seria eu ter a capacidade de gerar o copo. três, quatro, quantos copos Copo. eu quisesse, em qualquer formato, etc. Não. E tu tens, não E, é? Quase no fundo aquilo a funcionar deixa eu ver se eu entendo bem a ideia, não é? A teu favor, não é? Não conta, não é? Tipo, até por favor, entendes? sim, sim. Exatamente. Sim, 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 exatamente. Quando tu tens o domínio de algo, tu é que decides. Tu é que tomas, tu é que dizes que agora vais para a direita, agora vais para a frente, né? Tu Não, tens não, controle. não, exatamente, não delegas aquilo, não é? Os Uhum, autocampos. uhum. Este é o primeiro. Se não chegas aí, no limite, tente saber usá-la profissionalmente. Ah, ou seja, continuas aí nessa última camada, tu és apenas o utilizador, né? Tu não dominas aquilo, o core daquilo, o núcleo daquilo, mas consegues usá-la e explorar explorá-la de modo a buscar os melhores resultados possíveis, né? E como é que fazes isto? Através do prompt, da engenharia de prompt, né? Que é a tua capacidade de escrever questões ou instruções para uma IA de modo a ir buscar o melhor resultado possível. Então, eu acho que seria por aí. Pelo menos para as pessoas que não estão muito dentro da tecnologia, né? Aqueles que não são da área, eu acho que esta capacidade é super essencial, né? Seja de que áreas fores, tens que saber tirar o maior proveito da IA, né? Porque depois, eu acredito que o mundo o mercado de trabalho depois, brevemente vai começar a se dividir entre aqueles, o primeiro nível será aqueles que sabem usar a IA e aqueles que não usam, né? É como usar a IA vai passar a ser como usar um computador, né? Sim, Já é uma realidade que temos há anos, né? Em que o mundo corporativo distingue aqueles que sabem usar um computador daqueles que não sabem, né? Ah, e os que não sabem estão em prejuízo, obviamente. Acho que com a IA será a mesma coisa, ou lá muito parecido. É. E tu, o que é que é, o que é que achas que habilidades é que achas que se vão destacar daqui em diante, dado todo esse contexto? olha, eu acho que, pronto, eu acho que quanto melhor tu te conheceres, eh, mais fácil vai ser navegar esta onda, porque eu acredito que, ao contrário de antigamente, que nós tínhamos um trabalho que era para a vida, nós vamos ter vários trabalhos e vamos ter que ser aqui muito mais plásticos. Mas eu acredito que eu gosto muito de um conceito que é a maestria. E é tu auto-te-conheceres e buscares algo que tu és bom, ou que és curioso, ou que passas muito tempo, ou que nem te parece que seja trabalho, inicialmente até é um hobby, e que tu depois torna-se melhor do que a média. E eu acho Uhum, que aqui é a beleza de quando tu te tornas o teu conhecimento tipo de anos ou décadas
acima de um ChatGPT ou de uma AI da vida, porque tu sabes a diferença quando está a alucinar ou não. hum, Uhum, consegues operar de maneira diferente. Acho que o que tu disseste também de pessoas para pessoas, esse skill vai ser fundamental, porque quem compra as coisas são as pessoas, quem tem dinheiro é as coisas, quem tem dores, quem tem desejos, não é? E, eu acho que seria isso. E vejo também, a meu ver, cada vez as pessoas a buscarem mais aqui a parte de empreender, a criarem eles próprios o seu próprio negócio, quase aquele solopreneur, não é? De criarem o seu próprio emprego e alocarem, por exemplo, tu ajudas tipo líderes, eu ajudo atletas e líderes e empreendedores, e cada um um bocadinho aqui no seu nicho, não é? uhum, Vejo um bocado aí para aí. Se vai acontecer ou não, não sei. sim. E quanto tempo leva este autoconhecimento? É. Quanto tempo leva uma pessoa a conhecer-se bem o suficiente para poder tomar essa decisão com confiança, né? Isso é quase uma pergunta de 1 milhão de euros. Mas isso também depende do teu nível de consciência e o tempo que tu atiras para ali. E a partir do momento que tu começas a aumentar a tua intensidade, não é? A tua consistência, Uhum, uhum, e que as outras pessoas começam-te a procurar por causa daquilo. Eu diria isso. Que é, imagina, as pessoas ligam-te, dão-te uma chamada, olha Lídio, eu quero montar o meu negócio, quero mudar de carreira, quero fazer isto, quero fazer aquilo. E tu já começas a ter um repertório e começas a ver, isto são possíveis clientes, eu já ajudei X pessoas, eu tenho esta atenção, eu tenho este foco, e eu diria que entre, opa, eu acho que se for realista, eu acho que é uns anos, é uma jornada de anos. Podes tentar acelerar em meses, mas acho que é difícil sem tu dares tempo a entender se é uma coisa assim de curto prazo e se tu uhum, consegues suster aquilo de maneira tipo 1 ano, 2, acho que aí já estamos aqui a falar aqui de uma coisa mais séria. uhum. Existe tempo para isso? Se for importante, Dada, se for importante, vai existir. mas dada a velocidade com que as coisas mudam hoje em dia, com que o mundo evolui, ah, Sim, sim, haveria tempo para isso? Porque imagina que minha habilidade é aconselhar pessoas, né? sim. Ou distinguir o potencial de encontrar o potencial nos outros, né? Imagina que esta é a minha habilidade. Então, eu entro numa jornada de autoconhecimento para chegar à conclusão de que esta é a minha habilidade. Eu, se calhar, deveria trabalhar com isso, né? Ok. Yeah. Então, um par de anos, ok, 5, 10 anos. Eu vou dedicar esse período para Eu me quando digo, autoconhecer o suficiente para chegar lá, né? mas espera aí, isto quando eu digo Ah, 5 10, eu quando digo 5 10 anos, já estamos aqui a falar aqui do passo quase, não é? Aqui de mais-história. Tu primeiro vais operar com o teu nível de consciência. Tu inicialmente vais ajudar pessoas que estão no teu. Pronto, no mundo tens de te conhecer, não é? E não vais ajudar ninguém se não te autoconheceres e tens resolvido as tuas dores, não é? Dores e desejos, certo? E vais ajudar pessoas no mesmo nível inicial. E à medida que tu vais ajudando e que naturalmente, vais querendo aprender mais, não é? Porque há muito isto, vais aprender. Porque nós pensamos que somos só nós que estamos a ensinar os outros. Não, tu estás a aprender com as outras pessoas. Tanto mais, se calhar, às vezes que tu ensinas. Portanto, à medida que tu vais ver e vais-te aparecer aqui desafios novos, tu vais obter novas skills, novas competências, novas áreas, e tu vais ver aqui paredes que tu não tinhas visto antes. E tu vais dizer, epá, aquela ferramenta eu quero utilizar, mas não sei muito bem. E tu sabes tão bem quanto eu, quando tu queres alguma coisa realmente, tu podes trabalhar, estudar, deitar-te tarde,
que muitas vezes nós fazemos acontecer. Sacrificamos outras áreas das nossas vidas, não é? Mas Uhum. a pessoa consegue, não é? Consegue fazer formações que acabam às 3 da manhã e estás acordado às 7. Se é sustentável, não. Mas há desequilíbrios na vida, vamos ser honestos. Sim. Mas depois, como é que tu aconselhas uma pessoa a trilhar nessa jornada? Seria a este nível, intensivo, ou seria algo mais suave, em que vive o dia a dia, né? Cumpre com as atividades que já tem cumprido e depois, no tempo extra, trabalha no autoconhecimento? Na minha opinião, um processo de autoconhecimento, não é? Há pessoas que também depende aqui do nível de consciência e do seu plano e do seu porquê. E eu acho também importante falar com as pessoas da tua vida, porque senão elas não vão entender porque é que tu estás a fazer aquilo. No desporto há muito disto, viúvas dos Ironmans e de maratonistas, que eles começam, fazem uma maratona e apaixonam-se e começam a treinar 10 horas, 20 horas, 40 horas e por aí fora, não é? Pronto, é preciso, é importante haver isto, mas eu acho que os dois, tanto tu seres consistente e tentares tirar uma janela do teu dia para fazer isto, no teu tempo livre, mas vai haver alturas que tu vais precisar vai haver desequilíbrios, imagina, formações de 2, 3 dias, semanas mais desafiantes, estas duas coisas, mas eu sou muito mais fã do poder da consistência e de tu olhares para, vês a tua agenda e programares e inserires isto no teu dia a dia. Uhum. Não sei se era bem esta a E, resposta que tu querias. e, não, não, não. Foi uma pergunta. Eu não sei, eu não estava à espera de resposta nenhuma. Foi só. Mas e depois quando é que tu sabes quando parar? Quando é que sabes quando pagar? Tudo tem um Sim. início, tudo tem um fim, não é? E a vida vai-te dizer isso. As pessoas na tua vida vão-te dizer isso. Tu, quando também desequilibras demasiado, não é? Depois, mesmo aquilo começa a ser demasiado. Tu começas também só a falar daquilo, ou só ser interpretado pela vida, e tu vais querer outras coisas da tua vida, outros estímulos também, não Sim. é? E eu acho que também é importante auto-te conhecer, mas também experienciar a vida, não é? Não sentaste num tapete a Sim. meditar no Tibete, mas também é importante conseguires meditar em Nova Iorque com aquele barulho todo. Sim. Sim. Mas a minha questão foi no sentido de que, ok, eu vou me autoconhecer para identificar uma habilidade em mim, né, algo para encontrar o meu talento e depois usar este talento para outras coisas, né? Sim. E tu, Então, a minha questão é quando é que eu sei que este é o meu talento? Agora encontrei o meu talento e a partir daqui posso começar a aplicá-lo. tu tens que o testar, não é? Seja inicialmente, como nós já falamos, e tu falas muito disso, e eu também acho super importante, a questão da semeadura. Tu pegares nesse talento, não é? Tu até podes querer acelerar e arranjares aqui um mentor, um coach, o que for para te ajudar neste processo. Mas imagina, fazes sozinho. Ok, aprendi esta competência, certo? Uh, eu vou testá-la, vou ajudar pessoas, e podes ajudar pessoas e inicialmente nem vais levar dinheiro, mas, mas depois vais pegar naquilo e vais começar a levar uma equipa, a outra pessoa a testar, a gravar online, tipo, tu vais pegar naquilo e vais testar em vários formatos a ver quanto é que, por exemplo, tu ponto número um, se tu consegues ajudar a pessoa. Se a ideia, como estás a fazer é melhor, que erro estás a fazer e por aí fora. E qual é que é depois o teu modelo e tu consegues, não é? Porque isto são etapas, não é? Tu inicialmente não tens uma carteira de clientes, tu inicialmente não és tão bom a gerir o teu tempo, não és tão bom, não é? A nível de marketing, de vendas e por aí fora.
é aqui uma Concordo. escadinha, não é? Sim, sim. Sim. O que é que eu fiz nessas questões? Eu acredito que o autoconhecimento é importante, é essencial, mas é um caminho sem fim. Sim. E nós estamos sempre em construção, nunca estamos completos, nunca nos conhecemos bem o suficiente. E por quê? Porque o mundo não é estático, né? O mundo está em constantes mudanças. Então, eu hoje sou o que sou hoje, porque esta é a minha melhor versão no ambiente em que me encontro. À medida que o ambiente muda, o que é algo inevitável, o ambiente vai mudar. À medida que o ambiente muda, eu também sou obrigado a mudar, porque tenho que me adaptar ao ambiente, né? Então, o vídeo de hoje é inútil para daqui a 5 anos, porque daqui a cinco Sim. anos o mundo vai ser completamente diferente, então eu tenho que desenvolver a mesma velocidade que o mundo está a desenvolver, né? Mas Ah, isso daí eu- já acompanha a tua consciência, não é? A tua noção de tu tens essa noção e tens essa mentalidade que precisas ser um aprendiz contínuo. Já faz parte exatamente, de ti, já está, não é? Tipo, exatamente, exatamente. e tu Daí, até te faz comichão, em parte. Imagina que nós dissemos, passa mais 5 anos e gravamos mais um episódio daqui a 5 anos. E nós estamos iguais, não é? É quase como aquela coisa, não é? O sítio mais rico do mundo é o cemitério, que os sonhos ficaram com as pessoas, não é? E há aqui uma certa fricção em certas pessoas que é, opá, eu quero melhorar, eu não sei, não é? Mas há coisas que também, imagina. Eu acredito que há skills que tu queres desenvolver e que eu quero desenvolver, que neste momento, estão um bocado em pausa, porque também pode ser um ciclo de procrastinação. Está sempre a tirar formações ou a buscar novo conhecimento e não trabalhar com as bases que tens. sim, sim, sim. Yeah. Mas só para concluir, ah, o ponto que me chamou a atenção foi a cena de eu procurar o meu talento para aplicar, né? Para me mexer ou para fazer algo, entendes? Porque, Sim, sim, porque eu acho que o mundo do jeito este é o mundo ideal, né? No mundo ideal, acho que deveria ser assim. Cada um ir buscar a sua cena e tentar aplicar. Mas do jeito que as coisas funcionam hoje, eu acho que não sei se funciona tanto esta prática, porque eu acredito que por causa da tecnologia, que cresce tão rápido, o mundo todo muda essa velocidade. Então, nós também temos de ser mais, ao invés de ser tipo, vou procurar a minha cena e depois faço, é mais tipo, com o que tenho hoje, o que é que posso fazer? Entende? sim, Yeah. E amanhã é a mesma pergunta. E o que fazes hoje pode não ser o que vais fazer amanhã, né? sim, Porque as habilidades que tens hoje podem ser inúteis amanhã. sim, sim. Estás a ver? E, Yeah. e também entendes que imagina, isto não é estático, tu não és estático, por exemplo. Tu podes estar num trabalho e indo aos poucos, não é? Preparando este salto, não é? Eu acho que eu não incentivo nunca ninguém a ser responsável a nível financeiro e é muito mais fácil dar este salto quando tu tens uma base financeira e esta liberdade financeira. Mas quando não a tens, não é? Imagina que tu estás num trabalho e estás mais parado ou estás com uma coisa mais repetitiva. Mas tens essa noção com a tecnologia que isto é disruptivo. Tu, não é? Recebes um e-mail e isto muda muito rápido, não é? Eh, é isto que eu estou a dizer. Tu, aos poucos, tens essa consciência que, ok, este trabalho é repetitivo ou a tecnologia pode substituir, não é? Tens este autoconhecimento, tens um kit de ferramentas, não é? E ires, de acordo ao teu autoconhecimento e de skills que tu já tens, tipo. Porque há pessoas que, tipo,
a desenvolverem e prestam serviços que tu e eu olhávamos para aquilo e não, pá, não era impensável, não é? Tipo, fazer mesas com os cantos redondos ou com, sei lá, com pinhas lá dentro ou com cristais ou com um aquário lá dentro, não é? Tipo, para mim e Hum, para ti, se calhar não, sim, não é? sim. E tu achas que já identificaste o teu talento? Tu achas que nasceste para quê? Eu agora vou desligar o podcast, vou fechar a corrente. Isto é uma boa pergunta. Ahm, eu acho que o meu talento, eu acho que um dos meus talentos é explicar conceitos, por exemplo, aqui de autoconhecimento, Sim. Mas, de tipo, o número um, um número aquele um. que tu achas que eu nasci para isso. Opa, se for o número um, eu acho que é treinar pessoas, sinceramente. Se for porque eu ainda esta semana estava a fazer uma sessão. E sabes quando tu vês, tipo, tu fazes uma pergunta à pessoa e a pessoa tem aquela tomada de consciência e dá Uhum, aquele clique, uhum, ah, pá, eu acho que aquilo não tem preço. Estás a entender? Acho que é mesmo que tu depois de aprenderes aquilo, a pessoa tomar aquela consciência e não volta atrás, não é? E eu acho que isso se de todas as coisas que eu fui aprendendo ao longo e também aprendi porque passei essas dores, é o melhor uso, entre aspas, de mim, é transformar e ajudar as pessoas, não é? É se autoconhecer e a elevarem a sua consciência. Porque não consegues, por muito que tu queiras, não é? Às vezes nós dizemos, epá, dera eu conseguir estar sentado e não fazer nada e que se, não é? E não ter este drive. Hum, uhum. acho que é transformador, porque é enriquecedor tanto para ti como para a outra pessoa. Entendes? Sim, interessante. Porque eu acho que, como também foi uma dor minha, acho que também é aquele ciclo vicioso, que é encontrares uma dor, Sim, ajudares a solucionar aquela dor, sim. porque a tua atenção e todo o teu coisa está para ali, no fundo. Uhum, E há pessoas que têm esta coisa, outras que não, mas acho que é. Pronto, não sei se tu vês a mesma coisa em mim, se não vês, mas pronto, acho que é coisa que eu quando vejo pessoas porque, por exemplo, a palavra impossível para mim faz muita espécie porque eu já vi uhum, muitas pessoas a dizer impossível, e mesmo eu, e é só uma palavra. Essa é uma palavra que tu consegues desmontar todos os dias, com ação. Ação e sim, conhecimento. sim. Interessante. É interessante porque eu gostaria de encontrar a minha cena também. Eu acho que ainda não encontrei. A tua cena. É, vais procurar por mim? Eu, por ti não vou. Ajuda, Já, ajuda aí, irmão. eu posso te ajudar. Sim. Olha, o que é que tu eras muito bom quando eras pequeno? Epá, brincar. Não sei. Pequeno, com que pequeno, vamos definir pequeno. O que é eu pequeno? Quando tu estavas na escola, o que é que os teus Sim. pais e os teus professores te elogiavam? Que tu naturalmente eras bom. Tipo de disciplina, Pode ser matéria, disciplina, isto. disciplina, matéria. Para onde é que a tua atenção, não é? No fundo vai. Eu, eu gostava muito de ciências, tipo, estudo do meio, entender a fauna, a flora, o ambiente, toda esta matéria, né, do, 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 do universo, sempre mais me fascinou, de algum modo. Mesmo os astros, né, os planetas e tal, tudo isto sempre chamou-me a atenção. Ah, também história. História é uma disciplina que sempre tive sucesso com facilidade.
e desporto, porque é mais divertido, né? Jogar a bola e essas cenas. Ah, é. Nunca fui propriamente bom com números, o que é irônico, né? Porque hoje acabei por estudar engenharia e engenharia ajuda-se nisso. Mas, mas é por aí. Tipo, em termos de brincadeiras, não me lembro assim de nada muito concreto, mas gostava de jogar futebol e tal, mas acho que são coisas que qualquer miúdo gosta, né? Então, ok, curtia brava, tipo, desmontar carros, mas isso também acho que muita gente faz, né? Não sei tu como é que eras, mas eu se recebia um brinquedo qualquer, ficava com ele, brincava com ele 2 dias e depois tinha uma curiosidade enorme em entender como é que aquele sistema funcionava, né? Imagina um carro, né? Um carro telecomandado. Eu tinha uma curiosidade muito grande em entender como é que aquele sistema funciona, como é que é a magia de que eu clico no botão e aquilo anda, né? Ou move-se. Por quê? Então, o que é que eu fazia? Ia buscar uma faca à cozinha e desmontava aquilo, né? E a faca, como não é a ferramenta apropriada para tal, depois, obviamente, não dava para montar. Mas, mas desmontava, entendia, né? Depois passei a entender que tinha um dínamo, depois às vezes tem algumas luzes, é um pequeno circuito elétrico em que as pilhas alimentam o dínamo gira, depois tem aí uma, um, um- algum mecânico, né, que faz com que o movimento do dínamo faz com que as rodas girem também e a luz acenda e tal. Yeah. Mas é uma cena que eu gostava mesmo, é isso. Isso dava-me um prazer enorme. Tipo, pegar num brinquedo e abri-lo para tentar entender como é que aquilo funciona. Yeah. Agora, o que é que queres daí? E eu acho que Mas tu não reparaste o padrão, tu na o padrão escola está lá. o padrão Né? está lá, porque tu na O padrão escola está também lá. tens curiosidade de entenderes o porquê. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Sim, por exemplo, ciências, né? Eu ficava fascinado quando a professora começava a explicar que a planta alimenta-se de água e o processo é este, né? A água entra pelas raízes, depois tem isto, tem aquilo, e ela cresce assim e tal, e os animais, isto. Achava isso fascinante. E acho, agora, falando, consigo conectar a minha profissão de agora, né? De algum modo. Apesar de eu achar que não sei se eu nasci para isso, não sei se esta é a minha profissão, mas acho que uma das cenas que mais me fascina no meu trabalho é isso, é entender como é que as coisas funcionam, né? E eu principalmente eu faço testes, né, de software. Então, para fazer os testes de software, tens que entender, porque tu não crias, né? Alguém cria, o desenvolvedor cria. Sim. Eu estou de fora, então eu tenho que entender o que ele criou para ver se aquilo faz sentido ou não, estás a ver? Yeah. E por acaso, sim. Agora, mesmo essa cena da IA, né? Quando a inteligência artificial surgiu, a primeira curiosidade que eu tive foi, tipo, entender como é que isto é por baixo. É algo que eu já tentei antes, antes desse boom, né? Ainda andava na faculdade, aprender aí uns algoritmos, né? Que estavam relacionados com um pouquinho do que era a inteligência artificial na altura. Não era grande coisa, mas por acaso é uma cena que chamou minha atenção e eu tentei estudar, mas no final não gostei do que encontrei, né? Era muito maçudo, muito chato, não gostei. Yeah, mas agora, depois deste boom da OpenAI e tal, eu vou ter até a curiosidade de saber.
como é que isto funciona por trás, né? Afinal, o que é que acontece? Como é que essa magia é feita? Isso daqui tu dizes qualquer coisa e a IA responde-te perto da perfeição, né? Ou muito, muito lá perto. Yeah. Por acaso acho que é por aí. Só que é uma curiosidade que lá está. Se for neste sentido, aplica-se em qualquer campo, né? Sim, Não tem de ser necessariamente em tecnologia, né? Podes, mas imagina, tu quando tens tempo livre, tendo em conta que o tempo é finito, para onde é que vai a tua atenção e o teu tempo? tempo livre, criar cenas. Ah, eu gosto de criar cenas, sim. Neste momento, por exemplo, esta semana o que eu andei a fazer? Estou a desenvolver cenas, aplicações. Porque não vejo o tempo a passar e, e divirto-me tótil a fazer isso. Yeah. Mas é curioso que ainda hoje perguntei-me, tipo, se eu poderia trabalhar como um desenvolvedor. E a resposta foi tipo, não, eu acho que não. É uma cena que eu gosto de fazer, né? Mas para o trabalho. Acho que se fosse isso no meu dia a dia, não sei se funcionaria. Mas, mas é por aí. Portanto, Ah, tens a tua curiosidade e gostas de criar. sim, eu gosto de entender como é que a coisa funciona e depois aplicar. Né? Não basta saber como é que aquilo funciona. Depois quero criar, quero aplicar, quero criar a minha versão daquilo. Não sei se me faço entender. Mais ou menos, é mais ou menos tipo um exemplo do copo, né? Eu entender o processo de como é que um copo é feito, é fabricado. Depois de eu entender, tentar fabricar o meu próprio copo. Que não fico satisfeito o suficiente com o conhecimento, com a teoria apenas, né? Gosto de aplicar. Então, Isso, basicamente seria isso. sim. Yeah. Tá, entre aprender e depois, não é? Saber fazer e também, não é? Saber explicar. Eu se estivesse na tua posição, Sim, pegava no telemóvel, pessoas que te conhecem bem, sim. eh, e mandava-lhe uma mensagem, a perguntar: se eu não fosse isto, onde é que o que é que tu me vias a fazer? Se calhar vais ficar surpreendido, ou as pessoas pensam que tu enlouqueceste. Tu o que é que responderias? Eu acho que tu tens aqui uma grande capacidade de explicar e de liderar pessoas, de pegar conceitos e Hum, simplificá-los e depois puxares a pessoa para aplicá-lo, o primeiro passo. O que a maior parte das pessoas tem mais dificuldade, que é aplicar o primeiro passo. hum. Interessante. Porque Interessante tu, porque, porque tu tens esta coisa de a tua própria história, não é? O teu próprio background, tu és uma pessoa que fizeste e sabes fazer isso. E sabes as dores, não é? E sabes hum, como fazê-lo. hum, ok. E és um gajo Não, requieto. é curioso porque a minha mulher pensa o mesmo. Ela Estamos diz que tu combinados. Ela pagou-me. tu serias um bom professor ou um bom explicador. Sim, sim. Porque depois é irônico porque eu não me vejo nisso. Eu acho isso muito chato, pelo menos em termos de profissão, né? Não me importa em explicar. E até na- várias pessoas já disseram isso, né? Consigo simplificar conceitos complexos. Ok, mas, por exemplo, fazer isto diariamente como uma profissão, não sei se Só, aguentaria, mas lá está, é uma cena que nunca só sei, né? sabes Essa testar. cena- É aquela coisa. Exatamente, É como tu me exatamente. dizes: olha, Miguel, usa esta AI que te vai
trazer estes resultados. Epá, mas sim, eu não quero aprender tipo código de AI ou. Epá, mas por exemplo, em vez de editares manualmente, aquilo vai-te fazer os cortes. Epá, se sim, calhar vai ter que. Entendes? Há aqui uma. Nós só sabemos. Há um bocado tu disseste isso. Eu acho que foi como a cena de tu dizeres que foste e tentaste. Eu tento pensar assim. Eu mesmo que não funcione, eu testei. Tiro aquilo da sim, cabeça, porque eu não quero chegar a uma certa idade, e se chegar, não é? Ser uma uhum, pessoa cheia de arrependimentos, mas já não tenho energia, não é? Para os fazer. Já nem tenho capacidade para fazer aquilo. Entendes? yeah, yeah. Mas é engraçado que a tua mulher. eh, Sim, eu já tive esta reflexão várias vezes e já tentei perguntar e ela, por acaso, ela diz que, pelo menos a ela, né, eu consigo explicar bem alguns conceitos que eu acredito que depois, dentro disto tudo, curiosos. quanto mais fundo tu fores, tu irás encontrar alguma coisa que seja mesmo importante para ti. Há uma coisa que é mesmo, 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 mesmo importante. Por exemplo, Sim, para mim, por exemplo, o autoconhecimento de tu saberes que, da saúde mental, de tu auto-te conheceres a nível de fisiologia, de mentalidade, nunca mais teres um ataque de pânico, porque te conheces tão bem e tu sabes uhum, como estimular o teu corpo, como usares a respiração, como usaste o aqui e o agora, como fazeres uma âncora, como fazeres esse tipo de coisas. Eu acho que isso é brutal, porque a partir do momento que tu usas o teu corpo e ponto número um, tornas-te liberto de outras coisas e sim, começas a assumir o controle e a tua liberdade. Isso é brutal. Claro que isto é uma caminhada, não é? Mas é uma coisa que nós nascemos e está dentro de nós. Estás a ver? Para mim é fascinante. Tipo, é uma coisa que, pá, eu por mim estou. Porque tens isto, tens a fisiologia, tens isto, tens aquilo, e tudo isto, só que isto está tudo dentro de nós. Nós somos nós e nós esquecemos do nosso poder. Estás a ver? E tudo isto sim, para mim é quando tu assumes estas coisas, que impossíveis é que tu fazes e como é que o mundo fica e quantas pessoas sim, inspiras. E aqui é um sim, boom mental, não é? Pronto. sim, É quase uma AI, é quase como se nós fôssemos uma AI, não é? Tipo, mas em vez de estarmos a trabalhar a 5 ou a 10 ou a 15 ou a 20, estamos a trabalhar eh, com mais força, com 50, 60, dando cada vez mais poder. sim. Interessante. Já, já saí daqui com mais um assunto para refletir e depois pôr em ação. Mas por acaso esta cena é uma cena que tenho vindo a explorar mais, de fato. Porque eu também considero-me uma pessoa bastante introvertida, né? E tenho tentado trabalhar nesta área porque, sei lá, né, tenho aí o feeling de que no dia em que desbloquear isso, E agora puxando aqui para trás, mas isto ah, é tudo. Tu és programador, eu não sou programador, mas isto é tudo crenças. Isto é tudo. Porque nós achamos que, por exemplo, eu vou fazer tipo um podcast, não é? E vem um leão comer-me, ou vou ser cancelado, ou vou dizer alguma coisa que não devo, ou ninguém vai ver, ou whatever, não é? E eu, por exemplo, eu quando comecei o podcast, eu não ouvia os meus episódios, que eu não. Entendes? Há aqui uma série de coisas que não me gravava, nem sequer olhava se ficava bem, e por aí fora. À medida que tu também vais. E depois é engraçado porque também vês que aquilo é muito. É mental, estás a entender? É uma narrativa que tu. E imaginar. tu É, acabas-te por hipnotizar. É como, por exemplo, eu vou dizer, sim, este podcast vai correr mal, isto vai coisa. Eu estou a hipnotizar e realmente vai sair mal, porque eu estou a dar comandos. Estou tanto ao meu consciente como ao meu subconsciente, não é? Ou nós dissemos, vamos fazer isto sem script. Nada de jeito vai sair. Isto é uma sim, crença. Porque nós já sim. falámos dezenas de vezes sem coisa e Hum, dava episódios, de certeza, sim, entendes? sim, sim, sim. Olha, um pensamento assim.
super aleatório que eu tive um dia desses. Tipo, é curioso porque foi mesmo do nada, né? Eu não estava a pensar sobre o assunto, mas que está diretamente conectado a isso, né? Estamos a falar agora. É sobre o Adamastor, sabes? Lá dos Lusíadas. Ok. Eu estudei os Lusíadas, né? No 12º ou nono, não, já não lembro. Sei lá, algo assim. E pronto. A história resumida dos Lusíadas é, pronto, lá os marinheiros estavam aí para a Índia e tal, mas havia o risco, né? Aí pela cidade passando aí lá pelo sul de África, né? Havia o risco de serem engolidos pelo mar porque reza a lenda que havia um gigante, né? De nome Adamastor, que engolia os barcos e tal, e por aí fora. Sim. Yeah. Mas quando lá chegaram, perceberam-se que o Adamastor não passava de um cabo, né? Ou uma cena assim, algo insignificante. Yeah. Então, tipo, eu estudei os Lusíadas e nunca cheguei a esta conclusão. E foi, tipo, muito recente, não sei, este ano ou ano passado, que do nada veio o meu pensamento de que cada um de nós tem um Adamastor na cabeça. Mas é um Adamastor que é gigante até nós enfrentarmos. Porque, né, lá o Vasco da Gama, era o Vasco da Gama, né? Não sei. O, acho, Ou, por acaso, acho que não sei. sim. Sim, Ou um seja, dos lá os que marinheiros, doou. né? Sim. Eles chegaram à conclusão de que o Adamastor é pequenino e nós podemos ir à Índia quantas vezes quisermos, porque eles tiveram a coragem de ir a primeira vez. Estás a ver? Se eles ficassem em Portugal quietos, nunca saberiam quão pequeno o Adamastor é. E estariam sempre parados porque existe um gigante que os vai impedir de atravessar. Yeah. Então cheguei a esta conclusão de que, epá, acho que cada um de nós tem um Adamastor para cada área, né? Ou seja, cada medo que tu tenhas não passa de um Adamastor, um gigante que tu mesmo criaste. E depois de enfrentá-lo, tu vais estar a perceber o quão pequeno ele é e insignificante. Yeah. Então, nos últimos tempos, eu tenho vindo a trabalhar isto e entendo isto que estás a dizer, né? Isto de que eu não tenho a vontade de falar em público, de estar com a câmera ligada e por aí fora. Pelo menos eu tenho me exposto mais a isso, né? E a cada exposição eu chego à conclusão de que, pá, não aconteceu nada. Eu não, aquele medo que eu tinha, né? Não teve efeito nenhum. E é por aí. São traumas, são cenas que nós mesmos, dificuldades que nós mesmos é que as criamos, né? Elas É, por si não existem. eu acho que ou nós alimentamos, não é? Ou derrotamos isto. E tu és da tecnologia e todos nós atualizamos e as aplicações e compramos novos telemóveis e coisas. Mas porquê é que nós não nos atualizamos a nós mesmos? Sim, Entendes? Tipo, eu posso realmente. Há skills que eu posso melhorar, a minha linguagem, a minha postura, a minha confiança. sim, E isto sim, requer trabalho. Não é muito agradável. Não, não é sempre fixe. Mas faz uma diferença brutal em ti, na tua vida e nas tuas relações e na percepção que as outras pessoas têm de ti. Porque sim. imagina, as pessoas veem de acordo com como nós nos comportamos. E se estás-te a fazer mais pequeno que és, é isso a percepção que as pessoas vão ter, de ti, de mim. E Elísio, se eu te entregar aqui o podcast para as mãos, o que é que tu vais fazer com isto? Uh, Vou-me arrepender? não, eu faço só explodir. Agora perguntando como.
Exatamente. Fala. Opa, primeiro faria uma análise geral de tudo o que se passa, tudo o que criaste, que resultados é que geraram. Pegava esses dados, punha numa IA e criava, pediria uma análise, né, realista de criar uma relação entre tema, mas devemos falar tema e audiência, né? Para saber que temas é que tive maior resultado. Com base nisto, ah, mais o input das redes sociais, Instagram, Facebook e por aí fora, né, em termos de audiência, reação nas suas publicações e tal. Pegava aí toda essa informação e criaria um plano para este público-alvo que eu já tenho. Então, seria um plano, de conteúdo, de criação de conteúdo focado nesse pessoal. E pronto. Depois seria pôr em prática. E pondo em prática também arranjaria um processo muito claro de criação de conteúdo, né? E buscar que conteúdo para o podcast, como para as outras plataformas, para outros formatos, para as redes sociais e por aí fora. E tentava automatizar o máximo possível. Tudo aquilo que eu pudesse automatizar, iria automatizar, usando agentes de IA e tal. E pronto. Então, iria criar um processo em que seria tão simples quanto: tenho este plano para executar em tanto tempo, iria executá-lo. Ao final deste tempo, recolher dados, juntar, fazer uma análise, reestruturar o plano e voltar a executar. No final, é recolher dados, ajustar e por aí fora. Então, seria tão simples quanto. Ah, Então já tens uma fórmula também para ti. em relação a quê? Ao que estávamos a falar anteriormente. Sim, 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 e já estou a fazê-lo. Já está em prática. Já está em prática. Tanto que este ano, por exemplo, abri um ditado, né? Público. O que é que eu faço? Eu desenvolvo software gratuito, né? Tipo, desenvolvo e publico, né? Deixo aos olhos do público. Qualquer pessoa pode ir lá e usar, né? Pode usar, pode partilhar, pode alterar o que quiser, tipo open source, né? Então, isso, por exemplo, já é uma maneira de expor aquilo que eu tenho cá dentro. Outra tem um projeto acho que já comentei contigo, de começar a escrever, começar a publicar artigos, neste sentido de ensinar os mais novos na minha área e pronto, partilhar algumas dicas de como é que eu faço o meu trabalho. E são cenas que já é neste sentido, né? Já é nesta perspectiva de expor-me e testar, e ver o que dá. E por aí fora. É que agora com a IA, qualquer um põe seus próprios limites, né? Porque já não há limites para nada. Não ter limites. Comenta, comenta, comenta. Já não há limites. Já, Os limites, isto é engraçado, não é? Tipo, que tu podes pegar, não é? Nas tuas ideias e skills e depois, não é? 24/24 aquilo a correr, não é? E a dar-te hipóteses, pronto, de outcomes, não é? Mas é interessante porque consegues este back and forth, não é? Tipo, e é rapidamente rápido, consegues ver, tipo, instantâneo. imagina, instantâneo, sim.
qual é a beleza da IA? É que, até então, ninguém tem tudo, né? Em termos de capacidade, de habilidades, skills, isso. Ninguém é completo. Nós precisamos uns dos outros, né? Então, por exemplo, eu para gerir um podcast, eu preciso de inúmeras habilidades. Não é só ligar a câmera e falar. Há muita coisa por trás. Há a parte do marketing, a parte da análise do público, a parte do copyright, né? Que é buscar o conteúdo, que é refinar, estruturar e por aí fora. Há muita coisa. Há publicidade, há a parte técnica, né? Os equipamentos, isso. Precisas de um cameraman, precisas de alguém que entenda de som, alguém que entenda de edição, de vídeos, cortes, entendes? São Sim, sim. inúmeras habilidades que tu tens de ter. Como é que as pessoas resolvem? Através de uma equipa, né? Sim. Eu não trabalho sozinho. Tenho de ter gente ao meu redor com habilidades que eu não tenha e assim conseguimos avançar mais depressa, né? E podemos ir mais longe. Porque se eu, por mim mesmo, tentar entender tudo, primeiro, nunca vou entender com expertise, né? Com um nível alto de conhecimento. Segundo, vai exigir muita energia de mim, muito do meu tempo. E terceiro, lá está, o tempo é redundante, mas vou precisar de muito tempo para obter todas as habilidades, entende? Então, tem muito tempo aqui de testes, de aprendizados e tal, e o mundo hoje muda a tal velocidade. Então, como já falamos no início, que se hoje eu estou aprendendo marketing digital, até eu acabar o meu curso, ou até eu me sentir confiante o suficiente, aquilo que eu aprendi já não é válido, já é lixo, já está ultrapassado, porque já existem novas tecnologias, novos métodos. Então, eu tenho que reaprender o marketing digital. Tá a ver? Então, Sim. tu nunca sais daí. Yeah. Então, a IA traz isso. A IA vem dizer que, opa, já não precisas de arranjar 5 pessoas que trabalhem contigo aí ao lado. O que é difícil, né? Porque não é que seja mau ir buscar pessoas, é que é difícil depois encontrar as 5 pessoas que estejam alinhadas ao teu propósito, né? E tenham aquele tempo, principalmente no início, em que não consegues pagar e por aí fora, né? Pessoas que acreditam naquilo e estejam aí de graça. Dificilmente encontras. Então aí ela vem trazer aquela skill que tu não tens a um custo baixíssimo. Então, se fosse, se não fosse IA, eu não escreveria, não começaria a publicar hoje, porque eu não tenho skill para escrever artigos, entendes? Eu não tenho prática, não é algo que eu já tenha treinado, tá a ver? Mas a IA permite-me escrever mesmo assim, porque eu faço o rascunho do meu jeito e ela refina aquilo num formato de artigo e está feito. Então eu já não preciso de aprender como escrever, não preciso de aprender keywords, não preciso de aprender marketing, não preciso de aprender isso tudo. Eu só preciso de ter saber manejar as ferramentas que existem, a tecnologia que existe e depois automatizar. Eu simplesmente depois valido o output daquilo e está feito. Sim. E consegues, por exemplo, antigamente era impensável, por exemplo, esta conversa, não é? Tu estás num país, eu estou noutro, a nível de tecnologia, tu podes postar em diferentes redes com diferentes públicos, testar de diferentes formatos, não é? Pronto, a tecnologia Sim, tem esta coisa, consegue-te baixar muito mais o custo, não é? Que antigamente, imagina, tu tinhas que ir à televisão. Não, ou fazer sim. alguma coisa Hoje maluca, está pá, não tudo sei, de, tipo, e tudo manual, né? Tens que lá estar, fazer e tal. E hoje em dia é muito fácil. É daí, né? De eu dizer que, claro que pode ser um pouquinho exagerado, né? Porque a IA também não é perfeita e não faz tudo.
sim, mas trouxe muita solução. Hoje em dia tu podes ser programador hoje, tu podes passar a desenvolver software, a vender software e com o conhecimento, com o nível de conhecimento que tens. Só precisas de orquestrar, né? Só precisas de ter uma mente clara, saber delegar, né? Saber organizar ideias, saber criar planos. E depois delegas aquilo que não sabes, tu delegas. Depois validas o resultado. Mas também é Já não precisas saber fazer tudo. também é impressionante o ritmo de velocidade que, por exemplo, tu aprendes imagina, a mexer com uma AI, depois sai outra qualquer, não é? Tipo, é por isso que é tão importante em certas coisas nós entendemos, não é? Os princípios. Eu acho que isso também se aplica à vida. Tu entendes aqui os princípios por detrás, porque senão andas sempre também neste limbo, ser Sim, outra, ser outra. Claro que tens de te atualizar, mas se não é uma loucura, não fazes outra coisa. sim, sim. Eu mesmo não. Eu estou a estudar em engenharia, né? De machine learning, que eu nem sei como traduzir isso para português. Mas eu não acompanho, eu não consigo acompanhar, tipo, o mundo da IA. Não. Tem que haver filtros, né? Eu vejo o que é que eu preciso hoje, né? Com base naquilo que eu preciso, vou buscar ferramentas, tecnologias que respondem àquilo. Eu não consigo acompanhar todos os modelos que saem, não consigo testar todos os modelos. É impossível. Porque estamos a uma velocidade insana, né? É impossível acompanhar isso tudo. Então, sim, uma pessoa faz aquilo que pode, com o que tem. Em suma, é isso. A IA vem quebrar muitas barreiras, vem tirar muitas limitações. E Então, isto para toda a gente. então tu estás tipo otimista em relação à AI e ao impacto que vai ter com as pessoas? Sim, sim. Pá, sim, não, né? Eu acho que vai trazer coisas negativas porque acabamos por nos tornar um pouquinho mais preguiçosos, principalmente a nível intelectual, né? E isto acho que é negativo. Acho que isto, não sei, as consequências que isto poderá trazer. Mas por outro lado, também acho que nós nos adaptamos, né? O ser humano tem esta capacidade de adaptar-se às coisas. Eu imagino que quando o primeiro computador foi inventado, ou se calhar quando os computadores passaram a estar disponíveis para o público, né? Quando qualquer um de nós pudesse ter um computador em casa, eu acredito que o mesmo debate veio à tona, né? Para, porque o computador, de facto, veio resolver muitos problemas que antes eram manualmente, manualmente feitos, né? O computador trouxe velocidade, trouxe muito desenvolvimento. E acho que a mente humana esteve em xeque também nessa altura. Mas não foi, mas o computador não parou, né? Ou seja, o homem conseguiu ter o computador e continuar a usar a sua mente e arranjar coisas para fazer e por aí fora. O computador não foi o fim. Então, eu creio que, pelo menos tenho a esperança daqui com a IA será a mesma coisa, né? Isto é uma tecnologia nova, no princípio é isso, traz muita incerteza, é benéfica, não é? Mas no final eu acredito que vai ser isto, vai ser só mais uma tecnologia, né? Mais uma tecnologia, tal como foi a industrialização, tal como foi o computador, tal como foi a internet. Agora é a IA. Vai trazer um novo mundo, mas nós vamos acabar por nos adaptar ao novo mundo, né? E arranjar novas profissões, novas atividades surgirão e a nossa vida vai continuar. Este é
este é o feeling que eu tenho, né? E Ok. pronto, e tu o que é que achas? Isso, isso é daquelas coisas que hum, eu acho que tem um potencial enorme. Para, imagina, quem já tem, por exemplo, eu acho que quem já tem esta noção e esta clareza, acho que é muito mais fácil, vai-te ajudar bastante. Porque tu já sabes o caminho e queres, tipo, ter rapidez ou, não é? Um, ou poupar recursos. A minha questão é, eu não sei até que ponto depois a mentalidade humana, eh, ou a ganância humana, ou a preguiça humana, depois vai depender demasiado daquilo. E vai. Eu acho que nós somos adaptáveis, mas depois o que me preocupa é a questão da adaptação. É tu dependeres demasiado daquilo, entendes? Eh, Tu és escravo do teu telemóvel, pois, não é? O exatamente. quão, o quanto dependes do teu telemóvel ou da internet. Ou da internet, exatamente. Tirar a internet da tua vida e por uma semana e ver como é que o mundo é um terror. Nós temos muitas dependências hoje em dia, mas inúmeras mesmo, e nós não processamos porque nos adaptamos e vive-se com isso. Sim. Entendes? Yeah. O que me E a vida custa, segue. o que eu acho é que, por exemplo, nós corremos aqui um risco a nível do ensino, que é tu, quando pedes, usas, por exemplo, o professor a usar uma AI e o aluno a usar um AI e outro AI a avaliar a AI. Eu hoje estava a ouvir um podcast e é o risco, estás a entender? De, É por aí, sim. tu não Mas lá está. refletes pensamento crítico. Eu acho que é, para mim é essa a questão, mas pronto. É por aí, é por aí. É uma zona sensível, né? É uma zona sensível, um ponto sensível de tocar. Eu nem sei bem, eu não sei o futuro, né? Eu não sei que consequências é que isso trará neste sentido. Mas hoje, pelo entendimento que eu tenho da própria IA, né? Eu posso concluir que vamos nos adaptar. Tudo vai mudar. Até mesmo o próprio sistema de aprendizado educacional e por aí fora, tudo vai mudar. Então, tal como Sim, eu sim. disse, que eu já não preciso de aprender a escrever, né? Não preciso de tirar um curso de escrita para escrever, né? Eu, Tudo vai se adaptar a este nível. eu Vai acho, ser superficial, assim, vai, eu acho, por vai exemplo, ser se tu tivesses, por superficial, se exemplo, calhar vai ser uma adaptação. eu acho, por exemplo, acho que há coisas que podem ser brutais, por exemplo, dar mais atenção a que áreas tu tinhas mais interesse, ou que tens mais dificuldade, ou locar, ou fazeres uma cena Uhum. personalizada, estás a entender? Mas isso também nós faríamos, em parte, se tivesses tipo humanos, não é? E não pusesse uma sala de aula com 30, não é? Crianças, não é? Eh, mas eu acho que isso também tem um potencial brutal. Sim. Eu acho que a nova geração não vai ter que passar pelo mesmo caminho que nós passamos. Sim. Lá está, vai ser diferente. Para nós será sempre negativo porque nós somos a geração anterior, entende? Sim, Tipo, nós acho que somos os a nossos transição avós de pensaram mesmo. transição, sim, Sim, tipo, os nossos avós, acho, né, avós ou tetravós, aquele pessoal que teve que andar a pé, né? Teve de fazer tudo manualmente, né? Acho que eles, ao verem o computador a surgir, devem ter pensado, essa gente já não vai usar a cabeça para nada, né? sim, Tudo vai estragar. Repara que, por exemplo, a minha mãe, os meus pais, tipo, sabem, eles aprenderam a fazer contas com as mãos, né? Ou melhor, com a cabeça, né? Tipo, tiveram que aprender a tabuada, né? sim, Eu não aprendi a tabuada, ok, honestamente te falo, eu não aprendi a tabuada, não.
para não aprender a tabuada e pelo menos desde o nono ano que eu faço exames com calculadora. Mas os exames nacionais, hoje em Portugal, é com a calculadora, não? E, tipo, não é a calculadora que impede-te de pensar, ou, tipo, não é a calculadora que vai fazer o exame por ti, né? Apesar de teres a calculadora, o sistema educacional foi transformado de modo que a dificuldade aumentou ao ponto em que, mesmo com a calculadora, tu não resolves se não pensares, né? Enquanto os nossos pais, avós, tinham que saber a tabuada de cor, porque não havia calculadoras, né? Pelo menos dentro de um exame, né? Tinham que fazer as contas todas à cabeça. Nós, apesar da calculadora, ainda encontramos desafios dentro do sistema. Então, eu acredito que vai ser do mesmo. Tudo vai ser transformado, ao ponto de que, apesar de teres a IA, poderás fazer um exame com a IA, mas a IA não será a solução para tudo. Ela te vai ajudar numa outra parte, mas depois poderão surgir métodos em que esforcem as pessoas, de facto, a serem humanos, a pensar. E sem aquilo não coisa. Yeah. Então, eu penso que é por aí. Penso que é por aí. Apesar de ser uma tecnologia muito diferente, acho que ainda há esperança. Não é o fim. Acho que ainda não é o fim. Ok. Convencido? Faz sentido? Epá, Mas acha. em papel, sim. Eu acho que, por exemplo, a minha imaginação, e acho que eu tenho uma limitação de idade e do que vivi, e acredito que cá vai haver pessoal novo, uma nova geração, e até nós, que vai resolver questões que nós não nos lembramos e vai pensar de maneira diferente. Vai. Entendes? E solucionar coisas que, por exemplo, que nós achávamos que não conseguíamos, dás aquele problema à AI e se calhar, por exemplo, é como eu penso, eh, tu conseguias com que toda a gente, não é? Tipo, no mundo estivesse bem. É uma falha de conceito. Eu penso sempre isto. Temos recursos, estão mal geridos e tens interesse humano, e ganância e pá, 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 e medos. E pronto, mas todos nós conseguimos, tipo, viver, tipo, bem, estás a entender? Tipo, e porque dá, estás a entender? Tu tens esta, não é? A mãe natureza dá-te estas coisas, portanto, hum, eu acho que também, depois a AI também vai ter isto, se conseguir ligar, não é? Tipo, as pessoas e aqui propósitos e interesses, não é? Pode ser que seja o game Sim. changer. Não só. Uma habilidade que o homem tem é de criar problemas. Nós, né, o ser humano é bom em criar problemas. E nós E é isso que nos move, né? No, o nosso dia a dia, nós chegamos até onde chegamos porque soubemos sempre, tivemos a criar novos problemas. Então, eu acho que a IA vem resolver os problemas que temos hoje, né? Aqueles que nós não conseguíamos resolver até agora, mas eu, lá no fundo, acredito que o homem vai criar problemas que a IA não vai conseguir resolver. E este será o nosso novo propósito. Isso é apenas uma renovação, entende? Sim, E vamos começar, assim, vamos ter novos problemas que a IA não vai conseguir resolver e nós vamos ter de continuar a trabalhar para ir buscar novas tecnologias melhores que a IA para poder resolver aqueles problemas. E, e é um ciclo. Honestamente, hoje chego a esta conclusão. Eu no princípio também pensei assim. Já pensei, já tive este pensamento que tu tens, né? Mas esta certificação que estou a fazer, né, faz-me desmascarar a própria IA, faz-me ok. entender a própria IA ao nível mais profundo. Então, E aqui estamos aqui a falar de uma coisa super interessante, que o meu nível de utilização da AI, não é? É de leigo, iniciante, se não entendes o que eu sei, e é a diferença quando tu sabes aqui o grau da consciência
e entendes o que os princípios que está por detrás, estás a entender? Traz, sim, sim, sim. Então, le- depois de olhar aquilo, no fundo, vi que não é. Não é assim tão grande como as pessoas imaginam ou dizem, né? Não é bem isso. Existem muitas teorias, muitas percepções desta tecnologia, mas no fundo não é assim tão fora de série como as pessoas pensam ou estão a assumir. Yeah. É só mais uma tecnologia. Depois, o impacto negativo que isto poderá causar depende de nós, não dela. Sim. Entende? Nós Isso é que ainda estamos no comando, sim. somos nós que vamos decidir, sempre. A decisão será nossa, né? Isso é como ter uma bomba atômica, né? Sim, Uma tecnologia tão brutal que tem a capacidade de destruir o planeta. Mas ela por si não faz nada. A bomba atômica aí numa garagem é só mais um objeto, entende? O sim, perigo daquilo está em nós, né? Cabe ao homem tomar a decisão de que agora vou acionar a bomba. sim, Aí é igual. Aí pode fazer coisas extraordinárias, pode resolver muitos problemas, também pode causar muitos outros problemas. Agora, se vai resolver ou causar, depende de nós. O homem tem o controle. Alguém tem que decidir que agora vou provocar estragos para aquilo provocar estragos. Senão ela por si só não vai fazer nada, né? Existe aquela teoria da superinteligência, já ouviste? Da sim, sim. superinteligência artificial, uma inteligência artificial que Ele tomaria ultrapassa tudo, não controle é? De da tudo. humanidade, todos os sistemas e tal. Eu não vejo isso acontecer sem um comando humano. Não tem como. Não tem como acontecer sem um comando humano. Entende? Sim, Se chegamos a esse extremo, alguém decidiu, deu este poder à IA para fazer. E aí está tudo bem porque alguém decidiu, entende? Ou seja, não é a IA por si só que tomou essa decisão e deu cabo da humanidade e por aí fora. Não. Pelo que eu entendo até agora, não tem como isto funcionar, né? Ela não tem esta capacidade, ela não tem vida própria, entende? eu acho que não estou mais esperançoso porque eu sou uma pessoa otimista e tu também és. Eh, AI é imitar o nosso cérebro, não é? Portanto, nós estamos com tanta coisa a queremos pôr a máquina inteligente, quando tu já tens uma coisa que é a máquina mais avançada que existe. Portanto, Mas se voltas para o passado, o computador o que é? Tu vai ao YouTube, tenta entender como é que um computador funciona. Um vídeo de 10 minutos, tipo aqueles vídeos com bonecos e tal, né? A explicar, eles vão te explicar. O computador não passa disso. O computador é uma cópia do cérebro humano, completamente. Que é, recebe estímulos e processa para este input com base nas minhas experiências no meu programa que eu tenho, eu devolvo isto. É isso. O computador é cópia do cérebro humano. Não, não acabou conosco. Aí é só mais uma cópia melhorada. E acredito que também não vai acabar conosco. Porque nós vamos criar novos problemas, tá vendo? Nós temos um computador, surgiram novos problemas que fazem com que o computador passe a ser só mais um objeto do dia a dia. Não nos vai parar. Então, honestamente, é por aí. Eu ok. acho que ainda não é o fim. E pegando aqui numa fase mais final, aqui para fechar.
Hum, Tendo em conta aqui a tua jornada, e o que tu sabes hoje, eh, que lições e conselhos mudaram a tua vida? Opa, eu diria primeiro fé, né? Sou homem de fé, então eu acredito que existe um Deus que olha por mim, importa-se comigo e, e que ajuda-me a tomar as minhas decisões e me sustenta, dá-me esperança nos momentos mais difíceis. E é através dele que eu consigo superar, né, os meus desafios. Então seria este o primeiro. Segundo, ah, amor. E este amor vem das pessoas que estão ao meu redor, família, amigos, vizinhos, seja quem for, né? Que as pessoas às vezes parecem, não transmitem isso tão explicitamente, mas elas às vezes trazem-te ideias, conforto, e coisas que te ajudam a superar desafios que tu sozinho não conseguirias, né? Acho que aqueles que fazem parte da minha história, né? Desde o primeiro dia até hoje, acho que cada um deles contribuiu de algum modo, direto ou indiretamente, para eu estar onde estou. Então, acho que cada um deles é importante, nesse sentido. Ah, depois disso, ah, é esse, o autoconhecimento, é a forma de buscar mais, de não ter medo, né? Tentar e ver no que dá e pronto. E no fim, opa, eu acho que é encontrar a tua filosofia de vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Tô, a minha é mais ou menos cristã, né? É um mix, né? A base é cristã, obviamente, mas depois tenho aí outras influências que ajudam-me a caminhar, mas eu acho que tu, quando encontras a tua filosofia de vida, né? E essa pesquisa tem de ser bem feita, né? Sei lá, tens que analisar, ser crítico em cada filosofia que encontres, ver as vantagens e desvantagens e ver se aquilo vai ser mais benéfico ou não, né? E depois de quando teres esta filosofia, pronto, acho que é tentar viver naquilo, né? Que quando tu estás naquilo, eu, por exemplo, eu quando estou a viver como um cristão, a minha vida é mais leve, né? Então, quando algo me corre mal, a minha filosofia de vida ensina-me que nem tudo vai dar certo e quando algo corre menos bem, é porque tu precisas daquele desafio para algo maior que está por vir. Entendes? Tipo, as dificuldades do presente são oportunidades para preparar o futuro. Isto é o que a minha filosofia de vida defende. Então, através disso, isso tira-me muito peso das costas, né? Quando as coisas não estão bem, eu consigo entender melhor e não fico depressivo, não fico muito embaixo por causa disso, por causa das dificuldades. Yeah. Então, tipo, prolonguei-me um pouco, mas eu destacaria isto. Acho que isto tem sido essencial para a minha caminhada até aqui. Eu acho que é uma boa forma de acabar, não é? No fundo. Tens mais alguma mensagem que queiras deixar às pessoas, não é? Para te veres no futuro ou para alguém, também é interessante. Opa, eu não sei o que dizer. Eu diria, eu diria que acreditem nos vossos sonhos, né? É importante. Se bem que hoje em dia essa palavra sonho está muito vulgarizada e tornou-se um clichê,
Mas eu acho que é importante as pessoas voltarem às origens, né? E sonharem como uma criança, sonhar sem limites e, e tentar, né? Não custa nada. Por mais impossível que seja o sonho, comece com aquilo que tens hoje e em prol daquilo, né? Naquela direção e vai ajustando com o tempo. E um dia poderás olhar para trás e dizer que opa, valeu a pena. Valeu a pena ter sonhado e ter feito alguma coisa. E pronto, não desistir, né? Temos aqui o Miguel, que é uma prova disso. O passado não passa lá está, de lições. O passado são apenas lições que nós vamos precisar no dia de hoje e amanhã. Então, o passado está para trás, é pegar naquilo, tentar transformar aquilo em aprendizado e aplicar hoje, né? Porque impossível não existe e tu és uma prova disso e pronto, e pouco mais. A ti deixo os meus agradecimentos pela oportunidade, né? É a terceira vez aqui e espero voltar no episódio 1000 ou 2000 e, e pronto. Foi um É, prazer estar aqui contigo e nada mais. agradecer-te pelo teu tempo, agradecer-te pelo desafio. Nós não temos nem papel nem caneta, nem preparamos, nem um nem outro. Portanto, o Ilírio tem sempre aqui, é o meu irmão aqui dos desafios e das perguntas, não é? Portanto, muitas vezes eu às vezes eh, pergunto-lhe respostas e ele faz-me perguntas e vice-versa. Mas é bom ter alguém como tu aqui a desafiar rumo à melhor versão e aqui ao crescimento e agradecer-te por tudo. E pronto, e estamos juntos e continuamos nesta jornada. Obrigado, Miguel. Obrigado, pessoal. Tamo juntos. Obrigado, pessoal. Obrigado por assistirem e comentem, partilhem o episódio e sigam o podcast. Obrigado.